Excelentíssimo senador Romero Jucá, excelentíssimo senador Flecha Ribeiro, excelentíssima deputada Benedita da Silva, excelentíssimo senador Ademir Andrade, autor dessa proposta de emenda à Constituição, que foi deputado federal, foi senador e hoje é vereador de Belém do Pará. O Ademir foi senador no período de 1995 a 2003. E é uma honra muito grande ter hoje, no momento em que promulgamos essa emenda constitucional, a presença honrosa entre nós do Ademir Andrade. Excelentíssimo deputado Paulo Rocha. O Paulo Rocha, não desta PEC, mas ele foi autor do primeiro texto sobre o tema. E o Paulo foi deputado federal no período de 2007 a 2011. Ministra de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e presidente da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, ministra Idely Salvati. Em cumprimentando a ministra Idely Salvati, eu cumprimento o ministro e as outras ministras presentes, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhag, Alcione, Letícia Sabatella, convidados e convidadas. O termo escravidão nos traz a lembrança de pessoas trazidas à força ao nosso país. Na época de nossa colonização, para trabalhar nos canaviais, nos cafezais, nas fazendas de gado, nas cozinhas da Casa Grande. Essa prática odiosa, felizmente, não pertence mais à nossa vida cotidiana. A escravidão que atualmente combatemos não é mais aquela institucionalizada, escancarada, aberta aos olhos de todos, mas nem por isso menos cruel e execrável. Não se veem mais grilhões, correntes e pelourinhos, pois a que ainda persiste é insidiosa, encoberta, disfarçada. Assim, após mais de um século da abolição, não podemos dizer que estamos livres desse mal. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, ainda hoje existem pelo menos 20 milhões de pessoas submetidas a trabalho forçado em todo o mundo. E boa parte desse contingente encontra-se aqui na América Latina. 90% desse total estão na economia privada. Esses dados muito mais nos envergonham, sabendo que o trabalho forçado afeta a camada da população mais carente, mais pobre, mais necessitada, mais vulnerável e que mais deveria estar sob a proteção do Estado. Entre esses, os mais atingidos são as mulheres, os migrantes menos qualificados, as crianças e os indígenas. Em 1957, o Brasil ratificou a Convenção 29 da OIT, que pede a eliminação do trabalho forçado obrigatório. Ainda assim, o trabalho em condições análogas à escravidão persistia, e com o reconhecimento dessa situação, em 2003, foi lançado o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, com a participação de instituições da sociedade civil.
em dezembro do mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou uma alteração no Código Penal para melhor caracterizar o crime de reduzir alguém à condição análoga à de escravo. A prática criminosa passou a ser definida como aquela em que há submissão a trabalhos forçados, jornada exaustiva ou condições degradantes e restrição de locomoção em razão da dívida contraída, a chamada servidão por dívida. Com tudo isso, porém, as medidas coercitivas para a submissão de trabalhadores a regime análogo ao da escravidão não foram suficientes, pois a legislação praticamente não foi aplicada, deixando a sensação de impunidade. Por tudo isso, o Congresso Nacional decidiu uma medida mais drástica para impor a expropriação de imóveis rurais ou urbanos em que se verifique a prática de trabalho escravo, conhecida como PEC do trabalho escravo, a proposta que foi aprovada no Senado no último dia 27 de maio, com a esperança de que a modificação em nossa Constituição possa, se não eliminar, pelo menos reduzir consideravelmente essa prática criminosa, é que promulgamos a emenda constitucional que dá nova redação ao artigo 243 de nossa Carta Magna. Ao mesmo tempo, fizemos o mesmo ano passado com outra modalidade de exploração de mão de obra. O Senado Federal, como todos sabem, promulgou e regulamentou, o Senado já regulamentou, a proposta para estender todos os direitos trabalhistas a todos os empregados e empregadas domésticas. São perto de 7 milhões de brasileiros que esperam ter assegurado 16 novos benefícios trabalhistas. Não tem lógica, não tem cabimento demorarmos 125 anos após o fim da escravidão para fazermos justiça e mantermos estes trabalhadores na mais angustiante das esperas. Com a promulgação, passaram a valer, entre outros, a jornada de trabalho de 8 horas diária e 44 horas semanais, o pagamento de horas extras, a garantia de salário nunca inferior ao mínimo e o reconhecimento de convenções ou de acordos coletivos. 7 itens ainda aguardam regulamentação da Câmara dos Deputados, que compreendem o seguro-desemprego, indenização em demissão sem justa causa, conta no FGTS, salário família, adicional noturno, auxílio creche e seguro contra acidente de trabalho. Meio direito, como todos sabem, não é direito nem certo. Estas são 2 importantes contribuições deste Congresso Nacional para erradicar a mácula do trabalho escravo ou semi-escravo em nosso país. Eu quero, antes de encerrar, antes de convidar com satisfação que a Alcione, que é uma importante protagonista nas ações de combate ao trabalho escravo, interprete com sua bela voz a capela, o Canto das Três Raças, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Eu queria, antes somente, Alcione, registrar a presença de senadores, de deputados, do presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Mário Guedes de Guedes,
do presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, senhora Rosa Maria Campos Jorge, do Procurador-Geral do Trabalho em Exercício, Eduardo Antunes, do Vice-Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Ângelo Fabiano Farias Costa, dos representantes das centrais sindicais, do Bira, que está ali presente. É uma honra muito grande, Bira, tê-lo aqui nessa histórica sessão. E também todos os convidados que ocupam, para a honra nossa, as galerias nesse momento. Vamos ouvir agora Alcione. É uma honra muito